Pronto, né? Boa noite mais uma vez, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de funções orgânicas. Espero que vocês estejam bem, que os familiares de vocês também estejam bem, né? Que a cabeça de vocês estejam funcionando. Não vou dizer 100% porque eu acho que é impossível, né? Tá mentalmente e fisicamente 100% bem, mas que vocês estejam bem na medida do possível. Deixa eu conectar aqui. Mesa. Pronto, na semana passada, a gente começou a ver algumas funções orgânicas. Dentre essas aqui, quais delas vocês lembram que a gente já estudou? Vão dizendo os nomes, que eu vou marcando aqui e digo se já vimos ou não. Quem é que lembra de alguma delas? Pelo amor de Deus, pelo menos uma. Eita! Ó, a Roberta colocou aí álcool. Isso mesmo, Roberta. A gente viu álcool. Foi uma das primeiras. O que mais que a gente viu? Um confeito de hortelã, para quem ia acertar. Falaram, Ácido. falaram aqui no chat fenol, hidrocarbonetos, Isso mesmo, a gente viu fenol, vimos cetona. também hidrocarbonetos. Finalizamos a aula passada em cetona, né? A gente viu até cetona. Então, hoje a gente vai tentar ver essas outras 6 funções aqui que faltam, certo? Para a gente tentar bater esse conteúdo de funções orgânicas, pelo menos a parte teórica, para a gente começar a resolver muitas questões. E como eu falei para vocês, né, no Enem, vem sendo cobrado bastante esse conteúdo, principalmente no reconhecimento das funções. Por exemplo, ele traz uma questão, né, o exame traz lá uma questão e mostra algumas estruturas e pergunta quais as funções orgânicas que tem ali presente naquela estrutura. E aí, por isso que é importante você saber identificar uma cetona, por exemplo. Como é que eu identifico uma cetona? Quando ela tem, ó, 3 carbonos, certo? Tanto faz ser de forma cíclica ou de forma aberta, sendo que esse carbono aqui do meio, ele vai fazer uma dupla ligação com o oxigênio, certo? Então, isso é o que caracteriza a função cetona. O álcool, o que é que caracteriza um álcool? É quando você tem uma hidroxila ligada a um carbono saturado, ou seja, a um carbono que só faz ligações simples. Então, esse carbono aqui, que a hidroxila está ligada a ele, só pode fazer ligações simples. Já o fenol é caracterizado pela seguinte estrutura, ó. É quando eu tenho uma hidroxila ligada ao anel benzeno, certo? Então, isso daqui é o que caracteriza o fenol. Por isso que é diferente do álcool. O álcool também tem a hidroxila, assim como o fenol. Porém, o álcool ele é ligado a um carbono saturado, e aí não importa a cadeia que vai vir aqui, se vai ser um anel benzeno ou não. Já o fenol, né, obrigatoriamente eu tenho que ter a hidroxila ligada ao anel benzeno. E ligado ao fenol pode vir outros compostos aqui, certo? Pelo menos tem que apresentar essa estrutura básica. Hidrocarbonetos a gente viu, né, na aula passada, que são compostos orgânicos formados apenas por carbono e hidrogênio. Por isso o nome de hidrogênio, carbonetos, que vem de carbono. Então, você não vai encontrar nos hidrocarbonetos, por exemplo, oxigênio, enxofre, nitrogênio, vocês não vão encontrar outros elementos, a não ser carbono e hidrogênio. E hoje a gente vai ver, né, essas demais funções aqui, para finalizarmos esse conteúdo. E aí a gente viu como é que se dá um nome a esses compostos orgânicos, né? A estrutura base é essa daqui. Primeiro a gente coloca o prefixo, ou seja, o prefixo referente ao número de carbonos. Por exemplo, se for 3 carbonos na estrutura, a gente usa o prefixo próprio, e assim por diante. Depois vem o infixo. O infixo vai indicar o tipo de ligação que existe entre os carbonos, certo? E aí, se for uma ligação simples, a gente usa an, se for dupla, usa en, e se for tripla, usa in. Já o sufixo
é a parte final da nomenclatura do composto, ou seja, é aquela parte que vai indicar a qual grupo aquela substância pertence. Por exemplo, se for um hidrocarboneto, o sufixo que a gente utiliza, ou seja, a parte final, é um O. Se for um álcool, utiliza-se OL. Se for um aldeído, AL. E assim por diante. A gente viu, né, alguns compostos e suas nomenclaturas. A gente viu esses hidrocarbonetos aqui. Eu não vou falar mais sobre eles, certo? Que a gente já viu. Temos muita coisa ainda para ver. A gente viu sobre os álcools, sobre o fenol, sobre cetona, que foi a última parte, né, que a gente viu semana passada. E agora a gente vai entrar nessa outra função aqui, que é bastante conhecida, bastante comum, que é os ácidos carboxílicos. E aí, como é que eu reconheço um ácido carboxílico, professora? Você tem que identificar essa estrutura aqui no composto, certo? Se tiver um carbono fazendo dupla com o oxigênio e ligada à hidroxila, você vai ter um ácido carboxílico, certo? E aí, para dar o nome a esse composto, como é que a gente faz? Coloca sempre no início a palavra ácido, por se tratar de um ácido, certo? Depois vem o prefixo, ou seja, a quantidade de carbonos que aquela cadeia apresenta. Depois vem o infixo. Infixo, lembrando, né, o que eu acabei de falar, se refere ao tipo de ligação que o carbono está fazendo com outro carbono, se são ligações simples, dupla ou tripla. E a terminação para ácidos carboxílico é oico. Então, todo composto que você encontrar com o nome terminado em oico vai se referir aí aos ácidos carboxílicos. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. Nós temos aqui o ácido carboxílico mais simples, certo? Que contém 2 carbonos. Primeiro, como é que eu sei que é um ácido carboxílico? Porque ele tem, ó, essa função aqui. Ele tem esse carbono, um carbono ligado, fazendo dupla com o oxigênio e ligado à hidroxila. Então, é um ácido carboxílico. Professor, e se tivesse assim, ó, dupla O e somente o hidrogênio aqui, seria um ácido carboxílico? Não. E esse daqui já vai ser outra função, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a diferença desse ácido carboxílico para essa outra função que a gente vai já ver, está só nesse oxigênio aqui. Então, a gente tem que ficar bem atento, certo? A todos os detalhes de cada uma das funções orgânicas, para não se confundir. Pessoal, qualquer dúvida, podem interferindo. Então, como é que eu faço para dar o nome a esse composto? Primeiro, a gente vai colocar o quê? O nome ácido. O nome já está aqui, certo? Mas eu vou fazer aqui de forma escrita para ficar mais explicativo. Então, a gente coloca o nome ácido. Olho quantos carbonos tem na minha cadeia carbônica, certo? Nesse caso aqui, a gente tem 2 carbônicos, ou 2 carbonos. Qual é o prefixo para 2? Et. É importante vocês lembrarem dos prefixos, certo? Que é met, et, prop, e assim por diante. São aqueles prefixos para 1, 2, 3 e assim por diante. Se eu tenho 2 carbonos, uso o prefixo et. Só tenho aqui, ó, entre carbonos, ligação simples. Deixa eu apagar aqui para visualizar melhor. E aí muitos alunos confundem isso. Essa dupla ligação aqui é entre carbono e oxigênio, certo? Então, não olho para ela com relação ao infixo que eu vou utilizar. Eu olho para qual ligação? Somente para a ligação que tem entre carbono e carbono. Ou seja, nesse caso aqui, ó, para essa ligação. É uma ligação simples. Qual é o prefixo para a ligação simples? An. Terminação para os ácidos carboxílicos, terminação é oico. Então, eu coloco no final, oico. Então, o nome desse ácido é ácido etanoico. É um dos ácidos
que, por exemplo, a gente encontra no vinagre. Então, o vinagre ele é composto por um ácido carboxílico. E esse daqui é um dos ácidos mais simples, né? Porque tem a cadeia muito pequena, só 2 carbonos. Vamos ver esse outro aqui, ó. É um composto também ácido carboxílico, ó. Eu tenho aqui na extremidade direita a função do ácido carboxílico. Outra coisa, talvez vocês estejam se perguntando, professora, sempre vai vir na ponta essa função do ácido carboxílico? Sim, certo? Sempre vai estar em uma das extremidades, pode ser aqui, pode vir 2 vezes, certo? Porque aí você vai ter, no caso aí, a função nos 2 lados, e aí no final só é colocar o prefixo para 2, dioico, porque aí você vai ter, né, as 2 extremidades representando o ácido carboxílico. Mas com relação à localização, sempre vai vir nas extremidades, certo? Tanto faz na direita como na esquerda. Como é que a gente dá o nome a esse composto? Coloca primeiro o nome ácido, conto quantos carbonos ele tem, e aí eu tenho que prestar atenção nesse caso agora. Eu vou localizar a cadeia principal, certo? Cadeia principal é aquela que vai apresentar o maior número de carbonos possível. Nesse caso aqui, eu vou ter 4 carbonos, porém, esse carbono aqui fica de fora da cadeia principal. Então, se ele está de fora da cadeia principal, a gente diz que ele é uma ramificação. Como eu falei na semana passada. Ramificação é toda aquela parte da cadeia que é uma parte, né, da cadeia que está fora da cadeia principal, né, quando você considera a cadeia como um todo. E para ter uma ramificação é preciso ter um carbono terciário, que no caso desse carbono aqui, ó, ele é terciário, ele está fazendo ligação com 3 carbonos. Então é sinal de que vai ocorrer ramificação quando se tem um carbono terciário. E o que é que eu faço com esse carbono aqui? Eu preciso localizar qual é o número do carbono em que ele está ligado, ou seja, o número desse carbono aqui, usar o prefixo para um carbono e a terminação para as ramificações é -il. Então, vamos lá, ó, continuando a nomenclatura aqui, vou fazer aqui embaixo. Ácido. Começo a contar os carbonos, ó, sempre desse carbono aqui, onde tem a função, certo? Do ácido carboxílico. Então, esse vai ser o 1, esse carbono aqui vai ser o 2, esse o 3 e esse o 4. Esse daqui a gente não vai contar, né? Não vai ter número porque ele é da ramificação. E aí eu vou e olho para a minha ramificação. Ela está ligada a qual carbono? Ao carbono 3. Então, eu preciso identificar esse 3. Quantos carbonos tem na minha ramificação? Só tem 1. Qual é o prefixo para 1? Met. Qual é a terminação das ramificações? -il. Aí agora sim, eu vou lá para a minha cadeia principal e conto quantos carbonos tem. Nesse caso aqui tem 4 carbonos. O prefixo para 4 é but. O infixo para as ligações simples, ó, só tem ligação simples, é -an. Terminação para os ácidos carboxílicos é -oico. Então, o nome desse composto aqui é ácido 3-metilbutanoico. Bem simples, né, de pronunciar. Deixa eu apagar aqui para não ficar tão... Pessoal, tá tranquilo? Posso prosseguir? Olha aí, Roberta disse que ainda lembra da música. Oh, que coisa boa, Roberta. Pode ajudar vocês no Enem, certo? Uma musiquinha, né, uma paródiazinha boba como aquela para alguns, pode ajudar você, sei lá, no momento da prova, você não lembra os prefixos, mas sabe a música, né? Sabe a paródia. Então, pode ajudar você aí a tirar você de um perrengue aí, né? No momento da prova. Professora, me dê exemplos de ácidos carboxílicos que a gente pode encontrar no nosso dia a dia? Oi. Raimundo acabou de levantar a mão aqui. Oi, Raimundo.
Era uma dúvida que eu, assim, no caso, quando haver uma ramificação, então podemos nomear qualquer função orgânica apenas sabendo o sufixo? Você precisa. Você precisa saber o sufixo de cada uma das funções. Nesse caso, a última parte da palavra. Por exemplo, digamos que caiu lá uma questão, né? Tem lá o nome desse composto aqui, ó. Digamos que a questão forneceu o nome do composto, mas não deu a estrutura, mas quer saber a qual função esse composto pertence. Opa, tem aqui esse nome aqui, ó. Ácido 3-metilbutanóico. E aí você, né, tem que saber, por exemplo, identificar a função só pelo nome. No caso, como tem o nome ácido e termina em óico, não tem para onde correr, né? Vai ser os ácidos carboxílicos. Por exemplo, se tem lá na questão esse nome aqui, ó, e pede para você marcar lá qual das alternativas indica a função correspondente. Terminou em ona. A única função que termina em ona é a acetona. Os sufixos são bem sugestivos, pessoal. Ó. Eles referem-se a alguma parte, pelo menos algumas delas, né? Refere-se a alguma parte da palavra, da acetona, é ona, como eu já havia dito, né? Do fenol, a terminação é ol. Do álcool, a terminação é ol também. Aí você pode se perguntar, professora, então eu posso me confundir com o fenol e o álcool, mas não dá para se confundir, sabe por quê? Desculpa, eu errei aqui do fenol. A terminação não é ol, certo? É benzeno. O do álcool, que é o ol, só ele. Troquei aqui. A terminação para o fenol é benzeno, então já dá para identificar que a função é o fenol. Raimundo, não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu entendi que você tinha perguntado se dava para identificar a função somente pelo sufixo, e dá sim. Mas no caso, quando haver a ramificação, né? Sim, sim. Havendo ou não ramificação, dá para identificar. Sim, com relação a exemplos do nosso dia a dia, né, de ácidos carboxílicos, o exemplo que eu já tinha dado, o vinagre. O vinagre é um exemplo de ácido carboxílico que a gente encontra no nosso dia a dia. Outra, alguns odores que a gente libera no nosso corpo, certo? Por exemplo, em algumas partes íntimas da gente, como também nas axilas, são ácidos carboxílicos. E por isso que a gente usa desodorantes, né? Antitranspirantes que contenham, por exemplo, princípios básicos, que fazem com que neutralize esses ácidos. E aí fazem com que esses odores diminuam, né? Ou sejam cessados por algumas horas. Os ácidos carboxílicos são ácidos que têm um cheiro muito característico, muito forte, né? No popular, são muito fedorentos, certo? Não tem nenhum ácido carboxílico que seja cheiroso. E alguns deles, né, que a gente produz no nosso corpo é através da decomposição de algumas substâncias que algumas bactérias, alguns micro-organismos conseguem fazer, como, por exemplo, nas nossas axilas. Então, quando as suas axilas estão com odores, né, significa que você já está ali com uma quantidade muito boa de ácido carboxílico, e aí pode ser em números, certo? Não é somente um tipo de ácido carboxílico que é produzido, vai depender muito da sua alimentação, do seu organismo, enfim. E outra, eu acho que vocês já ouviram falar, né, que os cachorros, eles conseguem identificar o seu dono pelo cheiro. Por exemplo, quem tem cachorro aqui já se escondeu em algum canto e chamou ele ou pediu para alguém fazer com que ele lhe procurasse, e ele lhe encontrou facilmente. E isso é devido aos nossos ácidos, alguns ácidos carboxílicos que a gente libera, que são cheiros, né, características nossas. Por exemplo, cada um tem o seu cheiro. Eu tenho o meu, Jefferson tem um dele, Raimundo tem um dele, Roberta. Cada um de nós libera, né, exala um cheiro característico, que a gente chama de cheiro natural. E alguns desses cheiros, alguns desses odores são referentes a ácidos carboxílicos.
Por isso que os animais, né, que eles conseguem achar os seus donos, e eles são ótimos nessa, né, eles têm um faro muito bom, né, e em marcar, identificar, né, tem a memória olfativa muito boa. Prosseguindo, então a gente acabou de ver, né, mais uma função, que são os ácidos carboxílicos. A gente vai ver agora outra função, que a gente chama de éster, certo? Tem o éster e tem o éter, certo? São duas funções diferentes, porém muitas pessoas se confundem, né? Porque as palavras são parecidas. A diferença de um para o outro está só no S, ó. Essa daqui é éster e essa não tem o S, ó, é éter. E vamos ver a diferença de uma para a outra. Como é que eu identifico a função éster? Eu olho para o composto e procuro essa estrutura aqui, ó. Carbono fazendo dupla com O e fazendo uma simples. E aí eu vou ter uma cadeia para esse lado e uma cadeia para esse outro, certo? E aí nós temos aqui dois exemplos. Ó. Eu tenho aqui o grupo funcional. O grupo funcional é esse grupo aqui que caracteriza cada função. E aqui eu tenho ó, também outro composto que representa essa função éster. Consegui identificar. E agora você pode ver ó, que para esse lado tem uma cadeia e para esse outro também tem outra cadeia, da mesma maneira que aqui, ó, só que com quantidades de carbonos diferentes, certo? E aí como é que eu dou o nome a um composto, né, com a função éster? Primeiro, eu vou usar o prefixo com relação à quantidade de carbonos que tem na cadeia de cima, ou seja, nessa cadeia aqui, ó, de coloração rosa, eu olho quantos carbonos tem nela, tanto aqui, ó, como aqui. Sempre vai começar daqui, certo? A nomenclatura começa com essa parte e depois vem para essa outra. Quantos carbonos temos aqui? Tem 1, 2, 3. O prefixo para 3 é prop. Só temos ligações simples ó, entre os carbonos. Lembrando, essa dupla não conta porque é entre carbono e oxigênio. E as ligações duplas, nesse caso aqui para os infixos, a gente conta só entre carbonos, certo? Então, se só tem ligações simples, o infixo é an. Terminação para os éster, a gente coloca oato. Então, fica propanoato, certo? Essa parte aqui, ó. Propanoato. Propano, prop, porque tem 3, an, de ligações simples, e oato, porque é a terminação, ó, para os ésteres. Continua ainda dando o nome do composto, né? Coloco a preposição dio, e essa outra parte aqui que está em azul, a gente diz que é uma ramificação, certo? Ou seja, é uma parte extra da nossa cadeia principal. E aí eu conto quantos carbonos tem nela. Nesse caso aqui tem 2, ó, o prefixo para 2 é et, e a terminação sempre vai ser ila. Então ficou propanoato de etila. Deixa eu colocar aqui outro exemplo aqui. Queria que alguém desse o nome desse composto aqui. Alguém já consegue fazer isso? Sem medo de errar, viu, pessoal? Estamos aqui para aprender. Qual é a primeira coisa que temos que fazer? Contar os carbonos. Isso, primeiro eu identifico a minha função, né? No caso, eu vou grifar aqui, ó, a parte que representa o éster, que é exatamente essa, ó, carbono fazendo dupla com oxigênio e fazendo uma ligação simples com outro oxigênio. Venho para essa parte da cadeia, ó, e conto quantos carbonos tem. Nesse caso aí tem quantos carbonos? Deixa eu pegar aqui. 2. Contando com o principal também, viu?
Aqui, ó, eu conto com desde o principal até o último. Tem quantos carbonos aqui? 3. Isso, 3 carbonos. Qual é o prefixo para 3? Prop. Prop. Só tem ligações simples. Qual é o prefixo, o infixo que a gente usa? Quando só tem ligações simples. Ila? Ah, não, o ila é só no final aqui nessa outra parte da cadeia. Ó, só tem ligações simples, o prefixo, o infixo, na verdade, é an, certo? E agora, terminação dos ésteres é oato. Então, coloca aqui, ó, oato. Ficou igual esse outro composto aqui, o primeiro nome, ó, propanoato. Aí coloco a preposição de, e agora venho para essa outra parte aqui do composto. Eu conto quantos carbonos tem nela. Quantos carbonos tem? 3. 3. Qual o prefixo para 3? Prop. Prop. Terminação, ó, quando eu tenho aqui essa parte final dos ésteres, ila. Tá vendo? Ó, sempre termina em ila. Então, o nome para esse composto aqui é propanoato de propila. Já esse daqui era propanoato de etila. Se colocasse mais um carbono aqui, ficaria propanoato de butila, porque teria 4. E assim por diante, certo? Exemplos de ésteres que a gente pode encontrar no nosso dia a dia, né? Em algumas frutas, por exemplo, no abacaxi, nós podemos encontrar o butanoato de etila, que é o cheiro, né? O que caracteriza o cheiro do abacaxi. Então, os ésteres, eles são conhecidos como compostos que dão cheiros aos alimentos, a produtos sintetizados, como, por exemplo, esmaltes. Então, aquele cheiro bem forte que a gente sente dos esmaltes é característica de um éster que está presente ali na sua composição. Como também na produção de biocombustíveis, no caso do biodiesel. O biodiesel, a função orgânica presente em sua estrutura é um éster. Tem alguma dúvida aqui no chat? Alguma coisa? Bel, só me relembra que no caso EAN é para ligações simples, né? Isso. Ó, E para ligações duplas. que nem faz o João Gomes, né? Ligação simples. Ligação in vai ser dupla. E a em vai ser tripla. Sempre nessa sequência, como se fosse aquela sequência que eu falei para vocês, né? Vou voltar aqui. Pessoal, só troquei lá, viu? Fui fazer o an de João Gomes e troquei. O en é para dupla e o in é para tripla. Você vem como se fosse a, e, i, certo? Só não tem o o e o u, mas tem o a, e, i. Aí vai simples, dupla, tripla. Cada detalhezinho desse vai fazer a diferença para vocês na prova. Pode ser que sim, né? Nessa prova de agora, pode ser na próxima. Mas, enfim, vão fazer a diferença. Ó, aqui é um E e aqui é um I. Bel, Oi. por que nessa segunda negocinho que eu esqueci o nome, tem ISO? Sim, aqui eu já ia falar, ó. Deixa eu apagar aqui. Nesse outro composto aqui, ó, a gente segue a mesma regra, certo? Conta quantos carbonos tem aqui. No caso, 2. Prefixo para 2, et. Infixo para ligações simples, an. Terminação para os ésteres, oato.
Então, ficou etanoato de... Aí a gente vai para essa outra aqui, certo? Quando você vem e circula aqui, ó, você pode ter aí uma ramificação, certo? Uma espécie de ramificação. Nesse caso, seria esse carbono aqui. E aí, essa ramificação, né, a gente pode chamar ela tem um nome específico, certo? Coloca-se esse iso. Oxe. Coloca-se esse iso aqui, por ela ser basicamente igual, ó. Eu poderia fazer essa cadeia principal aqui, tanto para baixo, ó. Poderia seguir ela assim ou assim, certo? E aí a gente daria o nome usando, né, o prefixo e a terminação para as ramificações. Nesse caso aqui, nós temos um grupo que apresenta, ó, uma igualdade. Aqui eu tenho um CH3 e esse CH3 aqui. É o que torna essas duas partes iguais, né? Aí por isso que utiliza esse iso. E esse prop aqui é porque tem 3 carbonos e a terminação é ila, certo? Se tivesse, por exemplo, assim, vou pegar só esse finalzinho aqui, certo? CH3 aqui, CH3 aqui. Concordam que eu tenho essa mesma parte aqui, ó, da molécula, esses dois CH3 ligados a esse carbono. Só que aqui eu tenho um carbono a mais. Como é que eu poderia representar? Colocaria o iso, certo? O iso, que vem de igualdade, iso, e contaria quantos carbonos tem. Nesse caso aqui, ó, tem 4, então ficaria isobutila. Isobut, para 4 carbonos, e a terminação ila. Isobutila. Deu para compreender? Menina, hoje está quente, viu? Quem está em Apodi? Não é só aí não, viu, Bel? Aí em Riacho também? Demais. Ave Maria, tá muito quente esses dias. Pessoal, posso prosseguir para a próxima função? Qualquer coisa, vocês podem perguntar. Ó, a gente acabou de ver os ésteres. Agora a gente vai ver um primo dele, que é o éter, certo? Como eu falei para vocês, lá no éster, né, a diferença na palavra está no S. E na função, né, propriamente dita, o éter, nós só vamos ter, ó, um oxigênio ligado a 2 carbonos. Ou seja, eu vou ter aí um oxigênio no meio de 2 carbonos. No meio, que eu digo assim, ele vai estar ligado a 2 carbonos. Diferente aqui do éster, ó. O éster, você tem um carbono fazendo dupla com o oxigênio e uma simples com outro oxigênio. Já no éter, você vai ter aí 2 carbonos, ó, e no meio, entre eles, vai ter um oxigênio. Por isso que a gente classificou, lembra que a gente classificou as cadeias como homogênea ou heterogênea? Quando se fala de heterogênea, é porque vai ter um elemento diferente de carbono e hidrogênio no meio de 2 carbonos, que é esse caso aqui, ó. E aí, por isso que esse heterogênea, né, remete a essa função éter, porque eu tenho aí um heteroátomo, ou seja, um elemento que é diferente do carbono e do hidrogênio. Vejamos aqui, ó, 2 exemplos. Temos aqui o oxigênio e ele está no meio desses 2 carbonos. Pessoal, não quer dizer que ele vai vir no meio da cadeia, certo? Ele pode vir, por exemplo, esse daqui, ó, ele não está exatamente no meio, ele está bem mais para cá do que para cá.
mas ele está entre dois carbonos, certo? Ele está no meio aí de dois carbonos. Não poderia ser assim, ó. Nesse caso aqui, ele estaria isolado, ele estaria na extremidade, na verdade, ele não estaria entre dois carbonos. Então, para ser um éter, precisa vir, né, esse oxigênio, ele precisa vir entre dois carbonos, certo? Então, é importante vocês saberem essa diferença para classificar as funções, né, em uma determinada questão que venha a ser cobrada. E como é que a gente dá o nome a um éter? Deixa eu apagar aqui. Então, primeiro a gente vai ver, né, onde é que se localiza o oxigênio e faz uma espécie de divisão, só para facilitar a nomenclatura. Você faz essa espécie de divisão. Olha quantos carbonos tem desse lado e olha quantos carbonos tem desse outro. E aí você vai ver qual é a cadeia mais simples e qual é a cadeia mais completa. No caso, qual é a cadeia menor e qual é a cadeia maior. Sempre vai vir em ordem da menor para maior, certo? No nome. Como assim, professora? Eu não estou entendendo. Vejam aqui essa cadeia, ó. Eu dividi aqui no meio, então vamos considerar que aqui a gente vai ter essa cadeia, né, que até está de preto, e essa outra aqui que está em azul. Nessa de preto eu só tenho um carbono. Nessa de azul eu tenho 2 carbonos. Então, onde é que eu tenho mais carbonos? Nessa cadeia aqui, ó, que está em azul. Então, sempre quando você for dar o nome, você vai começar a dar o nome pela cadeia menor para a cadeia maior, certo? E aí você vai utilizar esse infixo aqui, né? No meio da palavra você vai colocar ox, que representa aí esse oxigênio que está exatamente entre os carbonos, por isso que ele vai vir no meio, ó, das cadeias. Aqui é o prefixo dessa outra cadeia, e a terminação, no caso aqui, ligação simples AN, e a terminação é O, certo? Vamos fazer detalhadamente para vocês compreenderem melhor. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Ó. Dividindo aqui essa cadeia, nós vamos ter essa, que tem um carbono, e temos essa outra, que tem 2 carbonos. Então, para dar o nome, a gente vai começar dando o nome pela cadeia menor, certo? É sempre da menor para a maior. E aí, qual é o prefixo que a gente usa para um carbono? Não é met? Aqui no meio eu tenho um oxigênio, certo? Então, aí o infixo que a gente usa nesse caso é ox. Ox de oxigênio, certo? Aí agora a gente já vem para essa outra cadeia, ó, que é maior. Eu tenho quantos carbonos nela? Tenho 2. Qual é o prefixo para 2? Et. Só tem ligações simples, ó, na cadeia. O infixo é an. E a terminação para o éter é O. Então, o nome desse composto é metoxetano. Vamos para essa outra aqui, ó. Sempre para facilitar, né, a compreensão, você divide, ó, e vê onde é que eu tenho o menor número de carbonos, ou seja, onde é que eu tenho a menor cadeia. Aqui, ó, eu tenho 2 carbonos, e desse outro lado eu tenho 3. Então, a minha menor cadeia é essa. Então, vou começar a dar o nome por ela. Quantos carbonos tem nela? Tem 2. Qual é o prefixo para 2? Et. Agora, eu pego esse oxigênio, ó, represento aqui ele, com esse infixo ox. Conto quantos carbonos tem na outra cadeia, nesse caso 3, ó. O prefixo é prop. Só tem ligações simples, infixo an e terminação O. Então, o nome desse composto é toxpropano.
Pessoal, tem alguma dúvida com relação ao éter? Querem que eu faça mais algum exemplo? Ou tá de boa essa função? Pois é, Alessandra, cada nome, né? Poderia fazer outro exemplo, Bel? Pronto, eu vou fazer e vou pedir a ajuda de vocês, para ver se vocês estão acompanhando direitinho. Vou fazer aqui. Pronto. Fiz aqui uma outra estrutura, né, representando um éter. Como é que eu sei que é um éter? Porque eu tenho um oxigênio entre dois carbonos. Não importa qual a localização dele, desde que eu tenha um oxigênio entre dois carbonos, nós vamos ter a função éter. Pergunto, como é que a gente pode dar o nome a esse composto? Quem poderia me Dividir ajudar? no meio. Pego o oxigênio, né? Faço uma espécie aqui de divisão e depois, Quanto ao menor número de carbonos. exato, vou olhar os dois lados, né? Dividir, olho para cá. Tem quantos carbonos aqui, Raimundo? 2, Dois. E desse outro lado? 4. Quatro carbonos. Qual é o que tem o menor número de carbonos, Raimundo? Esse lado aqui, não é? Que tem dois. Então, a Exatamente. gente vai começar a dar o nome do composto por esse lado aqui que só tem dois. Então, a gente vai lá e lembra qual é o prefixo para dois carbonos? Et. Et. Coloco o infixo para oxigênio, que é ox. Aí agora vou lá para o outro lado, vejo que tem 4 carbonos. Qual é o prefixo para 4? But. But. Só tem ligações simples. Para ligações simples, qual é o infixo? An. An. Terminação O. Então, o nome desse composto aqui é etox-butano. Então, sempre vai partir da nomenclatura, né? Sempre vai colocar primeiro a cadeia menor para a cadeia maior, sempre nessa ordem. Não importa se a cadeia maior venha desse lado ou desse, não importa a ordem, certo? Que ela venha, desde que na nomenclatura, ou seja, no nome do composto, você coloque em ordem da menor para a maior. Tudo certo, pessoal? Deu Aí para se esclarecer um caso. pouco mais? Aí, Bel, se caso naquele átomo do O que você dividiu tivesse uma ramificação, como é que ia fazer? Aqui no oxigênio não vai vir. Porque se vir, Raimundo, aí já não vai ser mais um éter, certo? Não vai estar mais dentro dessa função. Para ser um éter, sempre vai vir esse oxigênio aí com duas ligações. É como se ele tivesse de braços abertos, né? Segurando de um lado um carbono e do outro carbono. Então, não vai vir aqui um terceiro carbono. Exemplos de éter que a gente pode encontrar. Vou apagar aqui. São em alguns solventes que são utilizados em laboratórios, em fábricas de produção de medicamentos, por exemplo, em hospitais. A função EST ela é muito utilizada em anestesia, certo? É uma das funções orgânicas que tem essa propriedade de anestesiar e é muito utilizada em solventes, né? Solventes de tinta, solventes laboratoriais. Não é algo assim bastante comum que a gente pode encontrar em casa, digamos assim.
E aí, só para finalizar, certo? Ó, o éter. Deixa eu apagar aqui. Tem pessoas que fazem essa analogia. Não sei se vai ajudar vocês, mas vou falar aqui. O éster tem 2 oxigênios, ó, e o éter só vai ter 1, certo? Dessa maneira aqui. Aí, na palavra éster, nós temos aqui esse S. E aí, atribuem, né, fazem uma analogia como se esse S aqui fosse devido a um oxigênio a mais que tem. Então, por isso que fica éster, como se fosse aí, digamos, o plural, né? Eu tenho mais de um oxigênio. Já no éter, eu só tenho um oxigênio. Então, por isso que não vem esse S aí. Seria apenas uma maneira didática de você reconhecer, certo? De saber diferenciar, na verdade, uma função da outra. Porque tem pessoas que confundem o éter com o éster e acaba fazendo uma mistura só. Então, tem pessoas que usam esse macetezinho. Quando tiver o S, éster, né? Esse S aqui é porque tem 2 oxigênios. Remete-se a esse S como se fosse o plural. E quando não tem o S, é porque só tem um oxigênio. Outra função bastante utilizada, né, bastante conhecida, é o aldeído. O aldeído, ele é um composto orgânico que possui ó, esse seguinte grupo aqui. Ó. Ele vai ter um carbono ligado a um oxigênio e na ponta aqui vai ter um hidrogênio. O ácido carboxílico, ó, vocês lembram que é assim, ó? Tem uma hidroxila aqui na ponta. Já o aldeído não tem a hidroxila, ó, tem só o hidrogênio. Então, também é importante saber, né, a diferença de um para o outro, para não confundir. Porque, às vezes, visualizando a estrutura, algumas pessoas acham que é a mesma coisa, e não é. Certo? A diferença de um elemento já o tornam eles bastante, extremamente diferentes, né? Uma função diferente da outra. Então, no aldeído não tem essa hidroxila, já nos ácidos carboxílicos tem a hidroxila aqui, certo? Temos aqui 2 exemplos, ó. Aqui é só mostrando a reação, como é que eles se formam, como é que essa função se forma. Tem aqui a carbonila, que é um carbono fazendo dupla com oxigênio. Aqui tem mais outro e outro. Ao reagir com hidrogênio, esse hidrogênio aqui toma o espaço desse carbono. E aí forma aí o grupo, que também é chamado de aldoxila, certo? Que é exatamente a função aldeído. Para dar o nome ao composto, né? É bem simples, segue o mesmo esquema dos demais. Primeiro você identificou, né, que é um aldeído, e aí você vai dar o nome. Então, sempre ele vai vir na extremidade, ó, não vai vir nenhuma outra cadeia aqui não, certo? Por quê? Porque o carbono já tem as 4 ligações, então não pode ter uma 5ª ligação aqui, senão vai ficar errado. Então, sempre o aldeído, assim como os ácidos carboxílicos, ó, a função sempre vai vir na extremidade. Como é que a gente faz para dar o nome? Você vai, olha quantos carbonos tem na cadeia. Nesse caso aqui, ó, é o aldeído mais simples que tem. Só tem um carbono, que é exatamente o carbono da função. O prefixo para 1 é met. Só tem ligação simples aqui, ó. Lembrando, essa dupla não conta, certo? O infixo para ligação simples é an. E a terminação para os aldeídos é al. Então, o nome desse aldeído aqui é metanal. Já esse outro aqui, ó, ele é um pouco mais complexo do que esse primeiro. Por quê? Ele vai ter uma ramificação. Professora, por que eu sei que tem uma ramificação? Localize aí, ó, e veja que tem um carbono terciário. É esse carbono aqui. Sempre que tiver um carbono terciário, é sinal de que vai ter uma ramificação. Ou seja, você vai ter a cadeia principal, que você faz aí ela toda reta, nesse caso aqui, ó.
e você vai ter um carbono aí de fora dessa cadeia principal, justamente aquele carbono que está ligado ao carbono terciário. Então, essa daqui é a ramificação. Como é que a gente faz para dar o nome? Primeiro vê o nome da ramificação, certo? Primeiro a gente localiza qual o número do carbono que essa ramificação está ligada. E como é que eu dou o número, né? Como é que eu numero a minha cadeia? Sempre começa por esse carbono. Ele vai ser o 1, esse o 2, esse aqui o 3 e esse o 4. Olho para a minha ramificação e vejo que ela está ligada ao carbono 3. Então, eu coloco o número 3. Ela só tem um carbono, o prefixo para 1 é met. Nesse caso aqui, como é uma ramificação, a terminação das ramificações é il. Coloco aqui o il. Aí agora vou dar o nome dessa cadeia maior aqui, ó. Ela tem 4 carbonos, prefixo para 4, but. Só tem ligações simples. An, terminação para aldeídos, al. Então, o nome desse composto aqui é 3-metil-butanal. Lembrando, esse daqui é mais complexo porque você tem uma ramificação. Nesse outro caso aqui, a gente não tem uma ramificação. Então, ficou bem mais simples. Deixa eu até colocar aqui mais um exemplo. Como é que ficaria o nome desse aldeído aqui? Olhe para ele e veja, ele não tem carbono terciário, ou seja, não tem ramificação. Então, não há necessidade de eu estar me preocupando em numerar a cadeia, localizar a ramificação, não precisa, porque ele não tem essa ramificação. Então, basta eu contar quantos carbonos ele tem. Nesse caso aqui, ele tem 4. Prefixo para 4 é but. Só tem ligações simples entre esses carbonos, então o infixo é an, e a terminação para os aldeídos é al. Então, o nome desse aldeído aqui é butanal. Exemplos de aldeídos que a gente pode encontrar no formol, né, que é até um composto que foi, uma substância, né, que foi proibida da sua utilização, né, como por exemplo em alisamento de cabelos, né, foi proibido o uso de formol porque ele traz diversos malefícios à saúde. Então a Anvisa, né, em 2009 ela fez essa proibição do uso de formol como alisante de cabelos. E aí o alisante, ó, o formol ele é bastante utilizado, por exemplo, na conservação de animais, né, de partes de animais, de partes de coisas que precisam ser conservadas por bastante tempo, nos museus, em laboratórios, a gente pode encontrar muito, né, o uso do formol para essa finalidade. E o uso do formol, ele é controlado, não é todo mundo que pode comprar, não é todo mundo que tem acesso. Então, é preciso ter cumprir toda uma burocracia para comprar, para ter acesso. No caso de pessoas que trabalham em laboratório, então tem que ter todo o certificado, tudo direitinho, para comprar de forma legal. A gente sabe que existe o mercado negro, né? Então, infelizmente, as pessoas acabam comprando de forma ilegal e usando de forma indevida. Pessoal, alguma dúvida com relação ao aldeído? Posso prosseguir? Raíssa lembrou aí de Breaking Bad. Eu assisti, era viciada, né? Infelizmente acabou a série. Mas só viciada em assistir, certo? Nada de fazer o que ele fazia. Uma das outras funções orgânicas, certo? Tem mais essa e essa outra, para a gente finalizar. É a amida e a amina, certo? A amida, primeiro a gente vai ver ela. A amida,
a função orgânica que representa ela é essa daqui, onde a gente vai ter um nitrogênio fazendo ligação com carbono, que faz dupla com oxigênio. Então, essa função aqui é a que representa a amida. Opa. Certo? Já a amina, deixa eu trazer logo para cá. A amina, ó, ela vai ter só o nitrogênio, que vai estar ligado a outro carbono, certo? Mas esse carbono que o nitrogênio está ligado, ele não vai fazer dupla com o oxigênio. Por isso que aí a gente já tem a função chamada amina, que é diferente da amida, certo? Basicamente, digamos que são funções como o éter e o éster, né? São nomes parecidos, porque tem um pouco de semelhança na sua estrutura. Então, acaba confundindo também. Vamos ver uma de cada vez. Então, como eu já falei, a amida, ó, ela vai ter aí um nitrogênio ligado a um carbono que faz dupla com o oxigênio. E aí, para dar o nome a ela, a gente segue aquele raciocínio das nomenclaturas anteriores, né? A gente coloca o prefixo, que é o met, et, prop, but. Infixo é o an, em ou in. E a terminação para as amidas é o próprio nome dela, amida, certo? Então, vamos ver primeiro esse exemplo aqui, ó, que não tem ramificação. Esse outro exemplo aqui, ele tem ramificações, então por isso que é um nome mais complexo, certo? Esse nome aqui, ó, ele é mais simples porque ele não tem ramificação, então ele segue essa regra aqui normalmente. Como é que a gente faz para dar o nome? Você localiza, ó, a função, viu que é uma amida. Por que é amida? Eu tenho aí nitrogênio fazendo ligação com carbono, que faz dupla com oxigênio. Conto quantos carbonos tem nessa cadeia principal aqui. Nesse caso, ó, tem 2. Prefixo para 2 é et. Só tem ligações simples, é an. Terminação, amida. Pronto, somente isso. Quando tem, né, uma estrutura dessa forma aqui, você não tem mais carbono para esse outro lado e nem tem ramificações. Já nessa outra estrutura, ó, nós podemos notar que ela é mais complexa. Por quê? Ó, aqui é um carbono terciário, ou seja, tem uma ramificação. Então, eu vou ter essa cadeia principal aqui, e além dela, tem essa outra ramificação aqui, ó. E aí a gente vai olhar por onde começar para dar o nome a essa cadeia. Sempre começa pela ramificação, ó, que está ligada ao nitrogênio, certo? Nesse caso aqui, começa a dar o nome, ó, por essa ramificação. Quando tem ramificação ligada ao nitrogênio, para dar o nome, a gente começa com o N, N de nitrogênio. O prefixo para um carbono é met. Terminação das ramificações é il. Então, essa ramificação aqui, a gente representa ela dessa forma. N-metil. N de nitrogênio, met porque tem um carbono aqui, ó, e o il de ramificação. Coloco o traço, aí agora a gente vai dar o nome a essa outra ramificação. Primeiro tem que ter contado os carbonos, ó, 1, 2, 3, 4. Olho qual é o carbono em que ela está ligada, essa ramificação. No caso, ela está ligada ao carbono 3, então vai ficar o número 3 aqui. Ela só tem, ó, um carbono. O prefixo para um carbono é met. Terminação das ramificações é il. Ó, são iguais. Aí agora sim eu vou dar o nome a essa cadeia principal aqui, ó. Ela tem 4 carbonos, então é but. Só tem ligações simples, a gente usa o an, e a terminação amida. Então, o nome desse composto é N-metil 3-metil-butanamida. Bem simples de pronunciar, né? É cada nome em química orgânica que a gente fica
Até hoje eu me surpreendo com vários nomes. Por mais que a gente veja com frequência, né, a gente que é da área, mas a gente sempre fica surpreso, porque são nomes absurdos. Professor, onde é que a gente pode encontrar as amidas? Elas, por exemplo, estão presentes nas teias de aranhas, certo? Que compõem, né, algumas das moléculas são compostas por amidas. No caso, as proteínas que contêm, né, algumas proteínas que contêm as amidas estão presentes. E também as amidas é muito utilizado, por exemplo, no nylon, né, a amida sintética. Nesse caso aqui tem um exemplo de uma rede, ó, de uma trave feita de nylon. Então é esse composto aqui de forma sintetizada, né? Existe ele aqui de forma natural, ó, e ele de forma sintética. Já as aminas, certo? A gente vai identificar uma amina, como eu já falei, com um nitrogênio ligado a um carbono que não esteja ligado a um oxigênio, diferente desse. Ó. Esse daqui eu tenho nitrogênio, que está ligado a esse carbono, que faz dupla com oxigênio. Isso é amida. Já na amina não tem esse oxigênio. Vocês podem visualizar aí, ó. E aí existe 3 tipos de amina, certo? Existe a amina primária, a secundária e a terciária. Como é que eu sei para identificar cada uma delas? A amina primária é aquela que, ó, o composto amina, nesse caso aqui, ó, a amina vai ter o nitrogênio e 3 hidrogênios. Quando um desses hidrogênios é substituído, certo? A gente chama de amina primária, porque só foi substituído um hidrogênio. Quando eu substituo, esse R aqui representa uma cadeia carbônica, certo? Pode ser uma cadeia carbônica enorme, pequena, enfim, a gente utiliza na química esse R para representar uma cadeia. Quando eu substituo 2 hidrogênios, ó, por 2 cadeias, eu já vou ter uma amina secundária. E quando eu faço a substituição dos 3 hidrogênios, ó, esses 3 hidrogênios por 3 cadeias, nós temos o que chamamos de amina terciária. E aqui nós temos exemplo, ó, das aminas primárias. Esses 3 casos aqui, certo? São de aminas primárias. Por que são aminas primárias? Porque só foi substituído um hidrogênio. Ó, essa amina aqui, ó. Lembrando que o normal, né, o natural é NH3. Se eu tenho NH2, quer dizer que foi substituído um hidrogênio. Aqui também, ó. E aqui também. Por isso que elas são aminas primárias. Então, pode ser que caia uma questão no Enem para você identificar se aquela amina é primária, secundária ou terciária, digamos assim. Então, se cair um composto como esse, por exemplo, você olha e tem NH2, quer dizer que só foi substituído um desses hidrogênios, então é primária. Se tiver NH, quer dizer que é uma amina secundária, porque foi substituído 2 hidrogênios. E se você visualizar só o N, é porque foi substituído os 3 hidrogênios, que é esses casos aqui, ó, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, vou nomear um desses exemplos aqui, certo? Para a gente entender como é que se nomeia uma amina primária e também a amina secundária e terciária. E aí a gente finaliza, certo? A nossa aula para não ficar parte teórica para a próxima semana. Próxima semana a gente vai só começar a resolver questões. Então, como é que eu faço para dar o nome a uma amina primária? Deixa eu só olhar aqui a bateria do notebook. Deixa eu colocar aqui para carregar. Como é que eu faço para dar o nome a uma amina primária? Primeiro, eu vou contar, eu vou localizar a minha parte, né, que identifica uma amina, que no caso é essa aqui, ó, e conto quantos carbonos tem ligado a ela. Nesse caso aqui, ó, nessa cadeia, nós temos 4. O prefixo para 4 é but.
Só tem ligações simples. Então, a gente coloca an. Esse carbono aqui a gente chama de 1, esse 2, 3 e 4. E aí eu olho em qual carbono a minha amina está ligado? Ao 1. Então, eu coloco 1 e a terminação é amina. Professora, eu poderia começar a contar daqui? 1, 2, 3, 4? Não, certo? Essa sequência não estaria correta. Por quê? Eu tenho que começar a contar o mais próximo possível do meu grupo funcional. Lembram que eu falei bem lá no início desse conteúdo? Sempre a gente começa a contar o mais próximo possível do grupo funcional. Deixa eu fazer esse outro exemplo aqui. Ó. Nós temos aqui a amina, ó, que está sendo representada aqui, e nós temos a cadeia com 3 carbonos. Nesse caso aqui, tanto faz eu começar a contar daqui, como desse outro lado. Vai dar a mesma numeração para esse carbono do meio, que é justamente onde o nosso grupo amina está ligado. Então, como é que eu faço para dar o nome? Conto quantos carbonos tem na cadeia. Nesse caso aí tem 3, o prefixo é prop. Só tem ligações simples, a gente usa o an. A amina está ligada ao carbono 2. E a terminação para as aminas é o próprio nome delas, né? Amina. Então, o nome dessa amina aqui é propan-2-amina. Já para as aminas secundárias e terciárias, certo? A gente vai ter aí a representação de uma ramificação ou de mais de uma ramificação. Por quê? Se ela é uma amina secundária e terciária, quer dizer que perdeu mais de um hidrogênio. Então, é sinal de que o nitrogênio vai estar no meio da cadeia, né? Vai estar lá entre elas, diferente da primária, ó, que a amina ela está ou na ponta ou está assim fora da cadeia. Já nessa daqui, ó, é secundária. Por que é secundária essa amina? Porque ela perdeu, né? Ela substituiu 2 hidrogênios por 2 cadeias. Por isso que ela é secundária. Essa outra aqui, ela é o quê? Terciária. Ela substituiu os 3 hidrogênios por 3 cadeias. Então, a gente já tem aí 3 ramificações. Vamos dar o nome para essa daqui, ó, essa amina secundária. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Olhar a ramificação. Nesse caso aqui, a ramificação ó, é essa daqui, ó, que tem o menor número de carbonos, certo? Nesse caso aqui, tem um carbono e ele está ligado ó, ao nitrogênio. Por ser uma ramificação, a gente vai usar o N de nitrogênio. Um carbono, a gente usa o prefixo met. Terminação para as ramificações, IL. Traço. Aí agora eu vou para a cadeia principal. Ó. Tem 3 carbonos, prefixo é prop. Só tem ligações simples. O infixo é an. Terminação, amina. Então, a gente acabou de nomear essa amina aqui, que é secundária. Já essa terciária, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, certo? Porque eu vou ter aqui mais de uma ramificação. Deixa eu apagar isso aqui. Pessoal, já está perto de finalizar, certo? Só finalizar essa parte aqui da amina terciária e a gente conclui a aula. Peço só um pouquinho mais de paciência e agradeço desde já. Essa amina aqui, ó, ela tem essa ramificação. Aí aqui eu vou ter essa cadeia, ó, que também é outra ramificação, certo? E tenho aqui essa cadeia principal. Só que na cadeia principal, ó, tem uma ramificação, além dessas outras duas. Então, como é que eu faço para nomear? Eu vou primeiro nomear a ramificação que está aqui desse lado, certo? Nesse caso aqui, eu tenho 2 carbonos, né? No caso, por ser uma ramificação, eu coloco o N de nitrogênio. 2 carbonos é éter. Terminação para ramificações é IL. Agora vejam só.
eu tenho aqui duas ramificações iguais, certo? Nesse caso aqui, essas duas ramificações iguais, a gente usa um prefixo chamado di, por ser duas ramificações iguais, certo? Aí fica esse di. Metil, por que que é metil? Porque as duas, ó, só tem um carbono. O prefixo para um é met. Terminação para as ramificações é il. E aí, por isso que ficou, né, não tem esse dois aqui, certo, pessoal? Ó, essa parte aqui ficou errada nesse. Então, fica N, né, que é uma ramificação que está ligada ao nitrogênio, aí di, porque tem essas duas ramificações iguais, ó. Met, porque é um carbono em ambas, e o de ramificações. Aí agora a gente vai para a cadeia principal, ó. Tem 3 carbonos, o prefixo é prop, só tem ligações simples e a terminação amina. Então, o nome desse composto é N-etil, N-dimetil, propanamina. Como eu já havia falado para vocês, o Enem, geralmente, ele cobra esse conteúdo de funções orgânicas, principalmente na localização das funções, certo? Tem algumas questões que cobram a questão da nomenclatura, né, do nome. Mas é importante vocês saberem. Claro que se você não conseguir aprender todas, tudo bem, mas se você conseguir pelo menos aprender algumas funções, as outras vocês podem tentar por eliminação, certo? Vocês sabendo pelo menos da metade, vai ajudar bastante. Claro que o ideal é você saber todas, né? Mas, caso você não consiga aprender até lá, tente aprender pelo menos aquelas iniciais, né? As principais. Professor, exemplos de aminas que a gente pode encontrar no dia a dia. Por exemplo, o cheiro do peixe. Aquele cheiro desagradável do peixe nada mais é do que amina presente lá, compostos que contêm amina. E aí, por isso que tem aquele odor característico, é muito forte, muito desagradável. E também as aminas são bastante utilizadas em alguns produtos de maquiagem, produtos de limpeza, dentre eles, né, as sombras. As sombras, né, em sua composição, né, de forma sintética, contém amina. E aí, pessoal, próxima semana a gente vai começar a resolver questões, né? Vamos cantar essa paródia. Vamos todo mundo entrar no ritmo e aí a gente começa a meter o aço nas questões, certo? Desde já agradeço a colaboração de vocês, né, por ter participado da aula. Já é 9 horas e 32 minutos, né? Muito obrigada pela participação e desculpem aí se não ficou muito claro alguma parte do conteúdo, qualquer coisa, podem entrar em contato comigo, certo? Para estar tirando dúvida. Estou à disposição de vocês. Jefferson já deve ter ido comemorar o aniversário dele, deixou a gente aqui. Jefinho, tudo ok? Ele tá comendo Tudo bolo. ok, né? Tá comendo bolo, Raimundo, e nem trouxe pra gente. Não, foi de 5 horas da tarde, foi um Obrigada, café. Roberta, Raíssa, Maria Herculana, Alessandra. Vocês é quem fazem a aula, né? Então, fiquem com Verdade. Deus, durmam bem. Sei que E amanhã a a festa maioria que também. tem aula, né? Então, boa aula amanhã. Tchau. Tchau, Jefinho. Então, meu Parabéns. povo, obrigado, Azinha.